Olha, a gente inicia essa edição falando da maior tragédia natural da história aqui na nossa região. O litoral do Paraná completa hoje 10 anos do 11 de março de 2011, quando a Serra do Mar veio literalmente abaixo, depois de dias intensos de muita chuva. Vilas inteiras foram arrasadas pela força da água e da lama. E nós voltamos até uma das comunidades mais atingidas em Morretes para ver como as pessoas estão vivendo uma década depois. Quem vê hoje a comunidade rural de Floresta, que fica em Morretes, com essas paisagens que transmitem o sossego da vida pacata do campo, não faz ideia de como estava isso tudo no dia 11 de março de 2011. Há 10 anos, os municípios de Guaratuba, Paranaguá, Antonina e Morretes sofreram e muito com a serra vindo abaixo. Após dias intensos de muita chuva, numa sexta-feira, as enchentes inundaram o litoral paranaense com muita lama, arrasando vilas inteiras. Morros desmoronaram. Pontes foram levadas. Pedras do tamanho de carros rolaram serra abaixo. Árvores inteiras foram arrancadas do solo, como quem faz uma poda em série. O saldo do terror foi gigante. Mais de 27 mil pessoas foram atingidas de alguma forma pela enxurrada. Mais de 6.500 casas sofreram algum tipo de dano. Mais de 700 moradores ficaram desabrigados. Mais de 8 mil foram desalojados. E 4 pessoas perderam a vida, segundo a Defesa Civil. Dona Edileuza, moradora há mais de 30 anos na região, lembra bem de tudo isso. E quando perguntado sobre o que lhe vem à mente daquele dia, a resposta é rápida. A coisa que ficou marcada mesmo foi ficar sem casa, né? Que se ficou sem nada, assim, de uma hora para outra. E também depois de saber que a minha cunhada tinha ido embora. A cunhada era a Maria Lopes, que tinha 70 anos. Ela estava na porta, olhando na saída do quintal dela. E de repente eles escutaram um grande barulho e saíram correndo. Ela foi para dentro de casa e o primo seguiu para o outro lado e foi levado, né? Também se machucou muito, ficou uns 3 meses no hospital. E ela infelizmente faleceu, que ela foi embora com a casa dela, né? O primo que Dona Edileuza se refere é Valdemar Rainetti, que sobreviveu após ser levado por dezenas de metros pela lama. Do marido, Arlindo Capeta de Souza, hoje a dona de casa tem as lembranças. E entre essas lembranças está a luta que ele travou na justiça junto de outros moradores para que pudesse continuar morando por aqui após a tragédia. É que o risco de novos fenômenos como este existe e por isso a preocupação de governantes para que todos deixassem a área. Sim, meu marido ele era muito ativo nisso, ele é nascido aqui, né? Infelizmente já não está mais entre a gente, mas ele lutou muito, foi o que levantou uma bandeira muito grande, auxiliado por outros, né? E também ficaram e correram atrás. Nós conseguimos ficar aqui, mas a gente tem uma recomendação do Ministério Público, né? Que então restringe muita coisa, aconselha não isso, não aquilo. Então existe ainda essa luta na justiça. Entre as recomendações mencionadas está a não realização de novas construções por conta do risco justamente de novas enchentes e, como consequência, a perda de tudo, além da mudança para cá de novas pessoas, que deve ser evitada.
Em Paranaguá, a Defesa Civil soube dos primeiros relatos das enchentes por meio de ligações e de moradores que conseguiram escapar das comunidades rurais e ir pessoalmente até a sede da corporação, além do Corpo de Bombeiros. As comunidades começaram a ficar isoladas por causa da falta de acesso, estradas que foram interrompidas, pontes que se perderam, foram levadas. Então, o maior problema, no início, a maior dificuldade que nós tivemos foi para fazer a retirada das pessoas dessas comunidades e levá-las para um local seguro, que é o abrigo do município. Em seguida, a gente teve perda de energia, perda de água, perda da parte de telefonia, e a gente foi tendo que desenvolver estratégias para poder lidar com essa situação. E o desespero, né? O pânico geral, ele é um fator que sempre vai contra, dificulta um pouco, porque lidar com o ser humano é um pouco difícil nessas ações de socorro. Soltou aí, ó! Uma década depois, o cenário assustador, hoje incorporado às paisagens da região, faz parte do dia a dia dessas pessoas. O leito do rio Jacareí foi desviado, é reformulado nos dias atuais. As pedras gigantes que você vê hoje aqui no curso do rio não estavam aqui antes do dia da tragédia. Elas foram trazidas com a força da enxurrada. E junto com esse novo cenário reformulado aqui da natureza, está o improviso do ser humano. Porque para passar desse lado, que é Morretes, para o lado onde está o Paulo Melo, meu cinegrafista, que é Paranaguá, as pessoas precisaram improvisar com esse ferro para poder passar a pé diariamente. O poder público prometeu já na época reconstruir a ponte que foi levada pela correnteza, mas 10 anos depois isso ainda não aconteceu. A gente fica triste, né? Porque todos os outros lugares que foi afetado, eles reconstruíram tudo. E nós aqui ficamos esquecidos aqui. Seu José se arrisca diariamente atravessando a ponte que foi improvisada pelos próprios moradores sobre o rio Jacareí. O mesmo acontece no rio Tingidor, que fica um pouco acima. As lembranças dele sobre aquele dia, assim como de todos por aqui, são assustadoras. Eu fui arrastado aqui na água, eu fui sair lá embaixo, naquela árvore lá. Porque a gente estava aqui, ficou pro lado de cá, daí a gente não tinha contato com o pessoal de cima, minha família estava tudo para cima também, né? Foi assustador. Foi assustador. Aqui na comunidade de Floresta, cenas como esta de casas abandonadas ainda são muito comuns nos dias de hoje. É que diversas famílias, com medo de uma nova tragédia, deixaram de viver por aqui, né? E aí abandonaram essas residências. Agora, aqui dentro, nesse ambiente que parece ser a sala da residência, o que era a sala da residência, eu quero te chamar a atenção para essa marca, que 10 anos depois ainda está aqui, à altura da lama, que ficou dentro da casa. Para vocês terem ideia, eu tenho cerca de 1,70 de altura. E aqui nós devemos ter entre 1,40 e 1,50, ou seja, é muita lama. E aqui nesse outro cômodo, que poderia ser um dos quartos da casa, essa parede foi derrubada para que toda a lama aqui de dentro pudesse ser escoada. E aí eu chamo a sua atenção também para essa janela, na qual os vidros não existem mais, apenas cacos, né, do que sobrou dessa tragédia aí do 11 de março de 2011. Antes da tempestade, cerca de 300 famílias moravam por aqui. Hoje são perto de 140. As chuvas de 11 de março de 2011 isolaram o litoral paranaense. É que além da destruição nas comunidades rurais, houve trechos de estradas arrancados pela força d'água, como aconteceu na BR-277. Houve queda de barreiras por aqui e na BR-376, que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina, em Guaratuba. Os desmoronamentos também foram registrados nas PRs-411, em Antonina, e na 410, em Morretes. Como pessoa, eu te digo o seguinte, que nós devemos particularmente e até influenciar as pessoas nesse sentido, não subestimar jamais a força da natureza, subestimar o clima, achar que dá, não, porque
tô olhando aqui, vai dar, sim, vai ter jeito. Não, não vai não. Se você vê que não tem jeito, sai, procura um órgão de socorro, pensa na tua vida primeiramente, antes de tudo. E antes eu não entendia que poderia acontecer o que aconteceu com a gente, né? Mas agora a gente sabe, então o risco, ele diminuiu, porque ninguém vai ficar aqui dentro vendo que está uma coisa exagerada e, né, você vai tratar de sair. Olha, de fato, essa tragédia aqui foi a pior tragédia natural que a gente tem registro aqui no litoral do Paraná. E veja que 10 anos depois, muita coisa por lá ainda não está funcionando, né? Temos muitas valetas entupidas, pontes que foram levadas pela correnteza, pela força da água e que não foram recolocadas. Vem comigo, Ronaldinho, porque hoje a Defesa Civil também fez um evento, foram espécies de eventos aí online para lembrar esses 10 anos desse 11 de março. Acompanhem comigo. Para nós aí que estamos aí no processo de defesa civil, na atividade de bombeiro há muitos anos, nós sabemos o que representou, o que foram as águas de março, né? E, obviamente, nós não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer justamente para que possamos estar nos preparando, né? Estarmos cada vez melhores preparados para dar a resposta que a sociedade espera aí por parte da Defesa Civil, por parte do Corpo de Bombeiros, por parte do governo do Estado, né? E, obviamente, que as pessoas sofram menos e menos desastres ocorram aí no nosso estado. Visando discutir as medidas adotadas diante do acidente Águas de Março, a aprimoração do trabalho e em memória aos 10 anos deste desastre natural, a Defesa Civil do Paraná promove 3 lives que relembram a atuação da instituição na época. O que mostra para nós, assim, vai mostrando assim por que configurou um cenário, né? Então, muito volume de chuva, muita água, num curto espaço de tempo. Se a gente fizer um comparativo também, né, pode passar o próximo slide, por favor? Para o dia 15, que foi o dia que culminou com o evento, né, com o início do desastre, né, a gente pode observar que, comparado com as médias dos outros anos, né, nós tivemos mais que o dobro de chuva no mesmo dia do que era comum para aquele período, né, em outras datas. Então, realmente um cenário. É isso, né, pessoal? Então, aqui vocês viram, a gente trouxe um trecho apenas desses eventos online que aconteceram hoje durante o dia, da Defesa Civil, que faz um levantamento, né, de números, inclusive, que foram registrados durante esses dias ali, o 11 de março e os dias que sucederam também essa trágica tragédia.